tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês no primeiro dia da trilha do RH de alto valor. Eu quero começar contando um pouquinho para vocês da minha trajetória, para vocês saberem quem é a Ana. Eu comecei a minha jornada na área de recursos humanos no meu último ano de faculdade de RH. De RH não, de psicologia. Então, assim, gente, falando sério, ninguém entra numa faculdade de psicologia para fazer recursos humanos. Todo mundo que entra numa faculdade de psicologia entra para fazer clínica, para fazer institucional, para fazer hospitalar, mas não entra para trabalhar com recursos humanos. E aí, o que aconteceu comigo? No meu último ano de faculdade, eu conheci a área de recursos humanos. Eu vi um cartazinho lá, tem um estágio na área de recursos humanos, no mural da faculdade. Eu falei, vou ver o que é isso, né? Último ano de faculdade, duro, eu precisava ganhar dinheiro. Falei, vou me inscrever aí nesse estágio. E fui aprovada no estágio no comecinho do último ano de faculdade. Comecei nesse estágio. Eu fui contratada nessa agência, era uma agência de empregos, para fazer processo seletivo, aqueles processos seletivos de batelada, gente, aquelas agências que você começa a trabalhar e já chega de cara 30 vagas, 50 vagas, 80 vagas. E foi esse o meu começo na área de recursos humanos, aprendi a fazer processo seletivo. Naquele ano, eu fiquei o ano todo nessa agência. No final do ano eu me formei, fui efetivada, mas rapidamente a agência fechou na cidade onde eu moro em Ribeirão Preto, e a agência fechou. Fiquei desempregada, logo na sequência já fui contratada numa outra agência, e essas duas agências, elas naquela época eram as maiores agências de recrutamento e seleção que existiam no Brasil. Elas existem até hoje. E aí então a Ana começou nessa trajetória. Então vocês percebem, era totalmente operacional o trabalho que eu fazia. Fechar a vaga de batelada, uma atrás da outra, tinha que ser muito rápida, tinha que seguir os padrões, porque era empresa multinacional, a Teco é multinacional, a Manpower é multinacional, a gente tinha os padrões para seguir. E eu fui me saindo bem, fui conseguindo fazer as entregas, fui conseguindo fechar as vagas, trabalhei por um tempo lá nessas agências. E depois de um tempo de experiência de agência, eu decidi que eu queria ir para o RH de uma empresa. Eu queria vivenciar o outro lado, né? O lado de quem contrata. E aí eu comecei a participar de processo seletivo e fui contratada numa empresa em Ribeirão. Era uma distribuidora de medicamento, de perfumaria. Eu entrei também como selecionadora. Só que como eu tinha essa agilidade, essa rapidez que eu aprendi nas consultorias, a hora que eu cheguei na empresa, eu fechava as vagas muito fácil. E aí eu fechava a vaga e queria fazer mais coisas. Comecei a pedir mais coisas, me dá mais coisa, me dá mais coisa. Então, é muito importante a gente mostrar interesse. E não assim, eu sou contratada para fazer recrutamento e seleção, então eu vou fazer recrutamento e seleção, cumprir com o meu trabalho. Não, eu terminava o recrutamento e seleção e comecei a pedir, quero mais, quero mais, quero mais. E essa empresa começou a investir em mim, começou a me dar curso, e foi onde eu comecei a aprender dos outros subsistemas da área de recursos humanos. Então eu comecei a aprender de treinamento, eu comecei a aprender de cargos e salários. Foi a minha primeira empresa em estruturar um programa de cargos e salários do zero. A empresa não tinha nada e a gente implantou um programa de cargos e salários do zero. Foi a primeira empresa que eu implantei avaliação de desempenho. Fizemos avaliação de desempenho da empresa inteira, com feedback, com tudo. Fiquei muito tempo nessa empresa. E aí, né, não vou contar de todas, mas só nesse ponto, né, é importante registrar, então, isso que a gente tem que querer mais, pedir mais, mostrar interesse. Aí eu faço um corte aqui nessa experiência e vou para um outro momento, alguns anos depois, onde eu volto para a consultoria. Mas aí eu volto já, gente, para uma consultoria que era uma consultoria que trabalhava com projetos estratégicos. Então, apesar de eu estar dentro da empresa, ter começado a conhecer todos os subsistemas, eu ainda tinha uma posição de analista que ainda era uma posição operacional, era uma posição
onde eu cumpria e realizava todos os processos da área de RH. Quando eu faço essa virada e vou para a consultoria, nesse momento é onde começa a abrir para mim um mundo estratégico. Porque a consultoria, ela só fazia projetos estratégicos dentro das empresas. Foi aonde eu comecei a ter contato com alta direção, porque o dono da consultoria me colocava para participar de reuniões, me colocava para apresentar projetos. E aí eu comecei a entender que eu precisava estar conectada com a estratégia das empresas, saber o que as empresas queriam e aonde elas queriam chegar, porque a gente fazia os projetos customizados para aquele objetivo, para aquela realidade daquela empresa, né? E depois sim eu ia para o RH e ajudava o RH a implantar tudo aquilo. Então aí, nesse momento, começa a minha chavinha de virada, onde eu começo a perceber assim, putz, se eu quero deixar de fazer só o operacional, eu preciso sentar na mesma mesa que está a diretoria, eu preciso conseguir falar de igual para igual com o diretor, com o gerente, com gente que já está nesse mercado há muito tempo, porque senão eu vou eternamente ser o executor do processo dentro do RH. E aí eu começo essa virada de chave, que durou mais muito tempo, e aí eu comecei a atender empresas do setor sucroenergético. O que é o setor sucroenergético? Usinas de açúcar, etanol e energia. Como eu disse, eu moro na região de Ribeirão Preto e a gente tem muito esse tipo de negócio aqui. Então eu já comecei a aprender desse tipo de negócio. E aí depois, quando eu recebo o convite, né, para ser supervisora de uma área de DHO em uma usina de açúcar, etanol e energia, eu já venho para essa empresa com esse olhar estratégico, com esse olhar totalmente voltado para o negócio, com esse, vou usar a palavra empoderamento, de sentar na cadeira e discutir de igual para igual com um diretor, por exemplo. E aí, desde então, eu estou no setor sucroenergético e hoje eu sou gerente de gestão de uma usina de açúcar, etanol e energia. Então, percebam, eu acho que é importante vocês perceberem alguns detalhes dessa história, né? A história do pedir, do querer, do buscar aprendizado, de não se contentar com só aquilo que você foi contratada para fazer. Depois, a importância de você conhecer do negócio, de você conhecer não só de RH. A grande sacada, assim, uma das grandes sacadas é isso. Você pode conhecer de tudo de RH, mas se você conhecer só de RH, você não vai fazer a virada. Você vai eternamente ser o executor dos processos de RH. Então é importantíssimo entender assim, o que mais que eu preciso entender? E tem uma história, eu estava preparando a aula e eu me lembrei dela. Eu me lembro um momento em que eu estava na consultoria e eu estava um dia conversando com meu pai. E até então eu tinha feito a faculdade e tinha feito uma pós-graduação em gestão de RH. E eu estava conversando com meu pai e falando para ele que eu queria crescer, que eu queria me desenvolver, que eu queria ter um cargo maior. E ele falou assim, o que você acha que precisa para isso acontecer? E naquele momento eu respondi para ele assim, eu acho que eu tinha que conhecer da empresa como um todo. Eu não podia conhecer só de RH. E aí ele me perguntou, e como que você vai fazer para conhecer da empresa como um todo? Naquela época, gente, era a época que estava o boom do MBA. Teve uma época aí, há uns anos atrás, que era o boom do MBA. Uau, fazer MBA. E aí eu falei pro meu pai, eu falei assim, eu acho que eu deveria fazer um MBA em gestão de negócio. Porque eu preciso conhecer da empresa como um todo, eu preciso conhecer de contábil, eu preciso conhecer de financeiro, eu preciso conhecer de marketing. E meu pai falou, o que você está esperando então para fazer um MBA de negócios? E aí, junto com a experiência da consultoria, eu também fui fazer o MBA de negócios. E, gente, abre a mente de nós profissionais de RH quando a gente começa a conhecer dos outros processos, porque as coisas começam a se conectar. Né? Então, o que o RH conecta com o contábil, o que o RH conecta com suprimentos? Você consegue sentar numa discussão, por exemplo, com um gerente de suprimentos
e saber do que ele está falando quando ele fala da dor do processo dele. Então isso é algo bastante importante também, sabe? É óbvio que a gente tem que ter a maletinha com todas as ferramentas do RH, mas a gente também tem que conhecer, óbvio que não é com profundidade, dos outros setores da empresa. Então, eu já estou trazendo aqui para vocês algumas coisas que me ajudaram nessa minha jornada, nessa minha trajetória. Eu considero que recentemente eu tenho alguns marcos aí na minha carreira que eu me sinto muito orgulhosa. Eu falo, putz, eu acho que eu estou conseguindo realmente atingir todos os propósitos que eu tinha colocado, né? Então, muito recentemente eu consegui levar a empresa que eu trabalhava para a lista das 100 melhores empresas para se trabalhar. Então, isso era uma coisa que eu queria, eu tinha para mim, assim, eu quero que a empresa onde eu sou a gestora de RH seja considerada uma excelente empresa. E aí a gente escolheu, né, a certificação do GPTW para chancelar se a gente era ou não essa empresa, e a gente conseguiu, a gente figurou nas 100 melhores empresas para se trabalhar. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu consegui fazer. Também recentemente eu recebi um prêmio de profissional do ano no setor sucroenergético na área de recursos humanos. Então a gente começa a olhar para trás e começa a perceber, faz sentido, né? Tudo isso que que eu criei, tudo que eu coloquei de meta para mim e planejei, gente. A gente tem que ter plano, né? Então, quando eu sentei lá com meu pai e falei para ele, eu queria ter um cargo maior, eu queria ganhar mais, para vocês terem ideia, gente, eu sabia exatamente quanto eu queria ganhar. Então, as pessoas me perguntavam assim, e você quer ganhar mais quanto, Ana? E eu falava, eu quero ganhar tantos R$1.000. Então eu tinha plano, eu tinha meta, eu tinha objetivo e eu fui construindo tudo em cima dessa meta, desse objetivo. Resumindo muito rapidamente, essa é a trajetória da Ana. Bom, vamos entrar efetivamente no nosso tema, né? O tema da nossa aula de hoje é o futuro do trabalho e o que esse mercado espera do profissional de RH no futuro. Então, o futuro do RH, o futuro do mercado de trabalho. É isso que eu quero falar. Em 1999, o mercado de trabalho era completamente diferente. Eu não sei se quem é mais novinho tem ideia do tanto de coisa que mudou de 1999 para cá. Na consultoria que eu trabalhava, tinha fax. Alguém sabe o que é fax? A gente transmitia currículo de um lugar para o outro, recebia currículo dos candidatos via fax. Então, fax era um aparelhinho, para quem não sabe, com telefone, que a pessoa lá do outro lado punha o currículo dela, digitava o número do telefone e do outro lado a gente recebia o currículo via fax. Eu sou da época que a gente colocava anúncio só em jornal, não tinha internet. No domingo, a gente divulgava as vagas no jornal. A gente escolhia o jornal que a gente queria divulgar a vaga. Quando era uma vaga boa, assim, né? Uma vaga de gerente, de supervisor, a gente divulgava na Folha. Era carésimo, gente, era carésimo. Um anúncio na Folha, no Estadão. A gente divulgava e aí recebia aquele mundo de currículo por correio e por fax. Nem preciso falar que nem cogitava a possibilidade de fazer uma entrevista remota. Todos os testes eram testes no papelzinho que você aplicava e ficava lá corrigindo. Todos os testes demoravam horas. Imagina para corrigir teste de atenção dos 500 motoristas que a gente contratava. A gente tinha que aplicar teste de atenção e concentração nos 500 eram as 500 vagas, né? A gente tinha que aplicar em 1.500 motoristas, eram umas pilhas assim de currículo. Então, esse mundo é um mundo completamente diferente do mundo que eu, Ana, vivo hoje.
E eu precisei acompanhar essa mudança. Imagina se eu tivesse ficado presa lá no fax. Ah, não quero aprender a mandar e-mail. Ah, não vou aplicar teste digital. Eu aprendi na faculdade a aplicar o palográfico, vou contar pauzinho no palográfico pro resto da minha vida. Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Só que por que eu tô contando isso? Porque nessa época, gente, as coisas demoraram muito mais tempo para mudar. A velocidade de mudança das coisas era muito mais lenta do que ela é hoje. Então a gente teve muito tempo, naquela época lá, apesar de eu ter precisado mudar muito, era muito mais devagar, a mudança chegava aos poucos. Só em 2007 que surgiram os primeiros smartphones, que a gente começou a usar o smartphone igual a gente usa hoje, para mandar mensagem, para acessar o e-mail. Antes não tinha nada disso, então as coisas eram muito mais devagar. Então, talvez eu tenha tido uma pequena vantagem, porque eu tive um pouco mais de tempo para ir me acomodando nesse mercado de trabalho que temos hoje, diferente de agora. Agora, a gente não tem tempo, grandes tempos, para se acomodar no mercado de trabalho. Vamos fazer uma reflexão de como era o mercado de trabalho em janeiro de 2020. Janeiro de 2020, gente, não tinha pandemia. Nem passava na cabeça da gente que ia ter pandemia. Como era o mercado de trabalho em janeiro de 2020 e como é o mercado de trabalho hoje? Mudou? Eu acho que em 2 anos a gente andou o que se não tivesse tido pandemia, a gente demoraria uns 10 para andar. No setor sucroenergético, eu tenho certeza que seria assim. Então, por exemplo, trabalho em casa, home office. No setor sucroenergético, usina de açúcar, etanol, energia, que é onde eu trabalho, em janeiro de 2020, se eu chegasse para o meu chefe, na época, e falasse para ele, eu vou implantar uma política aqui na usina de home office, as pessoas vão trabalhar de home office. Ele ia falar, você tá louca, você ficou louca, tá surtada, em casa ninguém trabalha, em casa as pessoas dormem, larga a mão disso, de jeito nenhum. Integração, tudo presencial, aquelas salas lotadas com 50, 100, 200 pessoas. Então, olha o quanto de coisa que mudou em 2 anos. Então, a gente, e aí eu continuo nesse mercado, então eu também, eu tenho que aprender, gente, a me mudar com uma agilidade que lá em 1999 nem passava na minha cabeça. E a gente que é profissional de RH, a gente precisa estar antenado nessas coisas, a gente precisa estar constantemente checando o que está acontecendo nesse mercado, porque impacta diretamente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas características que eu comecei a estudar e a ver pesquisas que trazem assim o que é esperado do futuro do trabalho, quais as competências e quais as habilidades que são esperadas no futuro do trabalho. E aí o RH, que a gente hoje chama de RH 4.0, tem que estar totalmente conectado com esse futuro do trabalho. E aí eu vou trazer então algumas coisas aqui para vocês e eu quero que vocês já façam uma reflexão se isso está no radar de vocês, né? Se quem tá na área de recursos humanos ou quem está estudando RH, se vocês já estão começando a olhar para esses pontos que eu vou dizer aqui e isso já está se tornando uma preocupação do RH de vocês. Então vamos lá, eu separei alguns pontos aqui de uma listinha que as principais pesquisas estão apontando que o futuro do trabalho é isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Para começar, futuro do trabalho. Tem uma certeza que a gente tem, é que a gente não tem certeza de nada. Então, o futuro do trabalho, primeira característica dele é que ele é incerto.
E aí eu nem vou entrar aqui naquela terminologia do, é o mundo VUCA, é o mundo BANI, numa outra hora a gente conversa disso, né? Então, primeira coisa é essa, é que o futuro do trabalho ele é incerto. Se eu ficar esperando ter certeza de alguma coisa para agir, para me movimentar, para fazer algo, eu não vou fazer nada. Porque agora a gente não tem certeza de mais nada. Porque é o que eu falei para vocês. Em janeiro de 2020, ninguém imaginava que teríamos uma pandemia, lockdown e tudo que a gente viveu, que só a gente sabe o que a gente viveu, né? Vamos pensar o tanto de coisa que tem aí, estampada na nossa cara, na nossa frente, que muita coisa a gente ainda nem sabe como que vai se configurar, né? Então, metaverso. Como será que nós vamos trabalhar no metaverso? Como será que vão ser as entrevistas no metaverso? Como que nós vamos dar treinamentos no metaverso? Então, metaverso. Bitcoin, todo mundo falando que não vai existir mais dinheiro, que agora vai ser, daqui a um tempo, é tudo Bitcoin. Como que nós vamos processar a folha de pagamento, pagar o salário? Bitcoin. Olha só. Inteligência artificial, essa já tá aí, né? Já é um fato, já está acontecendo. Inteligência artificial. Junto com tudo isso, vamos olhar agora para mais perto, para aqui para o nosso umbigo. O que a gente tem ano que vem não? Esse ano, eleições, que a gente não sabe o que vem por aí, o que a gente vai enfrentar. A gente está vendo já começando uma série de violências e tudo mais. Não sei o que vem nesse ano eleitoral, nesse segundo semestre. Como será que a gente tem que se preparar para isso? Fora isso, inflação. Cada vez o nosso trabalhador e a gente com poder aquisitivo menor de compra, como que nós, área de recursos humanos, vamos lidar com isso? Que programas que a gente tem que fazer dentro das nossas empresas para lidar com essa inflação desenfreada? Guerra. Então, gente, incerteza total. E a gente não pode ficar esperando ter certeza para começar a se mexer, para começar a construir nossos projetos, para começar a olhar para as nossas estratégias nas empresas que a gente trabalha e estratégias de vida também. Lembra que aqui a gente está falando, óbvio, do que a gente faz nas nossas empresas, mas também a gente está falando do que a gente quer para as nossas vidas. Então, dito isso, é a primeira característica do futuro do trabalho, incerteza. Segunda característica, diversidade. Não tem jeito mais da gente querer desenhar um programa lindo, maravilhoso da nossa cabeça e querer colocar todo mundo empacotado, enlatado dentro do mesmo programa. Porque diversidade é a palavra da vez, é a palavra do momento, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um documento que a ONU solta. Nesse documento da ONU, gente, ela traz 17 objetivos sustentáveis. São 17 objetivos que a ONU diz que as nações precisam cumprir para que a gente tenha um mundo mais sustentável. E aí eu separei 3 desses 17 que resvalam no nosso trabalho, na nossa profissão de área de recursos humanos. Um é igualdade de gênero. Então a ONU está dizendo que para termos um mundo sustentável, a gente precisa ter igualdade de gênero. Segundo, trabalho decente. Então a gente tem que se preocupar com o tipo de trabalho, com o tipo de ambiente que a gente oferece para os nossos colaboradores. Trabalho decente. E terceiro, que eu separei, são 17, eu separei 3, redução da desigualdade. Então acabamos de falar de eleição, inflação, guerra. E aí eu trago para vocês que a ONU está dizendo que a gente precisa ter trabalhos e projetos de redução da desigualdade, trabalho decente e igualdade de gênero. Tem a ver com a nossa profissão? Tem a ver com o que a gente se propõe no nosso dia a dia? Está no objetivo estratégico da empresa de vocês essas coisas?
Está no plano do RH de vocês essas coisas? Se não tá, precisa estar, tá? Então é aquilo que eu disse lá atrás, a gente não pode pensar só no nosso processinho de RH. Eu tenho que estar antenado para o que acontece no mundo, porque a minha empresa e eu tô nesse mundo, né? Então, se eu não estiver olhando para ele, eu vou construir um projeto que é lindo, maravilhoso na minha cabeça, que não vai estar conectado com nada, ou com muito pouco. Bom, então, mundo incerto, mundo diverso, tá? Outra característica do futuro do trabalho se chama multipotencialidades. As novas gerações e os novos profissionais, eles vão ter essa característica de multipotencial. O que isso quer dizer? Que não vai mais existir aquele profissional que entra numa empresa, trabalha a vida inteira naquela empresa e se aposenta lá. Essa geração que está nas empresas agora, geração X e um pouco da geração Y, é a última geração que fez isso. Entrou numa empresa e trabalhou a vida inteira. E se não trabalhou a vida inteira, trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas isso não vai existir mais, né? Então, todas as pesquisas estão apontando que as próximas gerações não ficarão 10, 12, 15 anos numa empresa. Então, o que nós, recursos humanos, precisamos captar dessa informação? Primeiro, gente, nós vamos ter turnover, tá? Então, turnover vai existir, tá? E aí, o que é uma sacada que a gente pode ter que talvez ajude a gente a reduzir um pouco esse turnover e segurar um pouco as pessoas dentro dos RHs com a gente? A gente pode pensar em projetos multicarreiras dentro das nossas empresas. Então, eu não preciso pensar que uma pessoa vai entrar no RH como assistente e morrer no RH como gerente, mesmo que seja gerente, fiz a carreira inteira. Assistente, analista, gerente, aposentei. Entrei na contabilidade como auxiliar contábil, analista contábil, contador, gerente. Não precisa disso e as novas gerações não querem isso. Nós vamos ter que pensar em programas multicarreiras, onde uma hora eu faço um projeto que eu me identifico no RH, depois eu me especializo em alguma coisa e eu posso me movimentar para uma área de marketing, ou eu posso ser da área de projetos e vir atuar numa área financeira. Então, a gente de recursos humanos, a gente precisa estar antenado nessa multipotencialidade, de novo, para os nossos projetos dentro das empresas, mas também para as nossas vidas. Não adianta mais a gente achar que a gente vai daqui para o resto da nossa vida fazer a mesma coisa. Então, a Ana, gente, eu comecei estagiária, analista, consultora, coordenadora, supervisora, cheguei a gerente. E chegou uma hora que eu falei assim, agora eu quero trabalhar com as redes sociais. Vou dar aula nas redes sociais. Vou ajudar pessoas fazendo mentoria com elas nas redes sociais. Eu percebi que eu precisava, de certa forma, reinventar minha carreira. E eu quis também, né? Óbvio isso. Mas vai precisar ser assim. Se a gente achar que a gente continua... Ah, não, eu faço folha de pagamento. Não, eu manjo muito da folha de pagamento, sou expert na folha de pagamento. Deixa eu aqui, Ana, fazendo folha de pagamento. Não sei se vai dar mais para ser assim, tá? Então, acendam essa luzinha aí. Então, os multipotenciais, precisamos estar atentos a isso para a nossa carreira e para os projetos dentro dos nossos RHs. Outra coisa, alta performance, num mundo tão incerto e tão volátil, alta performance de profissionais vai ser extremamente importante, né? Então, nós precisamos desenvolver equipes de alta performance. E sabe o que são equipes de alta performance? São equipes que têm um alto índice de confiança
confiança na empresa, confiança em si e confiança na liderança. São equipes que se comunicam muito bem, tem uma comunicação aberta, uma comunicação fluida. E são equipes que têm liderança engajada. Tem a ver com o nosso trabalho de recursos humanos? Totalmente. Então, futuro do trabalho pede equipes de alta performance, tá? E pra gente, não faltam dois só, gente. Um, que a gente até já comentou aqui, que é o bem-estar. Então, as empresas vão precisar pensar em bem-estar e a qualidade de vida, tem a ver com sustentabilidade e tudo mais, já falamos lá atrás, não vou me estender aqui. E por último, é um item que se chama individualização. Sabe o que é individualização? É a gente tratar as pessoas como únicas. Então, de novo, eu não posso ter projetos onde eu coloco todo mundo dentro da mesma caixinha, fecho e todo mundo tem que fazer daquele jeito. Eu tenho que conhecer o meu público, conhecer as minhas pessoas, para que eu tenha projetos minimamente individualizados. E é óbvio que quando a gente fala de individualizados, eu consigo colocar as pessoas que são parecidas em grupo. Hoje em dia, a gente falou da inteligência artificial e a inteligência artificial permite isso. Vocês já viram quando a gente está no Netflix? Quem assiste Netflix? Ou ouve podcast, que com base naquilo que você assiste várias vezes, o próprio Netflix fala assim, ele escreve lá para mim assim, Ana, a gente acha que você vai gostar desse filme, a gente acha que você vai gostar dessa série. Então é o Netflix, com base nos dados que ele tem daquilo que eu vejo, ele está fazendo uma sugestão individualizada para mim, Ana. Ele fala lá, Ana, achamos que você vai gostar desse filme. Então vejam, dentro das nossas empresas, a gente vai precisar começar a fazer isso. Ter algumas coisas individualizadas, algumas coisas customizadas, porque o futuro do trabalho vai exigir isso. E aí a gente vai ter um grande aliado, que é a tecnologia para nos ajudar. Pegando o gancho, então, da inteligência artificial, eu volto para o futuro do RH. Então, até então, eu tentei trazer para vocês um panorama geral do futuro do trabalho, já, obviamente, fazendo os ganchos aqui de como que o RH se insere nisso, mas agora eu quero trazer 3 pontos que não tem jeito mais da gente ser RH sem esses 3 pontos, tá? O primeiro eu já dei spoiler, que é tecnologia. Não existe mais, gente, área de recursos humanos que não seja tecnológica. Uma área de recursos humanos que não seja tecnológica está fadada ao fracasso. Um profissional de recursos humanos que não tenha minimamente competências tecnológicas está fadado ao fracasso. Porque nós vamos ter que usar dados, nós vamos ter que olhar para preferências, nós vamos ter que lançar a mão de algoritmos para tudo que a gente for fazer, né? E outra, se eu quero deixar de apagar incêndio, se eu quero deixar de ser operacional, só ficar operacionalizando o processo, a tecnologia tem que estar assim, ó, de mãozinha dada comigo, porque senão eu fico só no operacional, eu tenho que pôr a máquina para trabalhar para mim. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente com medo de pôr a máquina para trabalhar, porque acha que vai perder lugar. Aí eu quero falar o seguinte, meu bem, esse lugar já está perdido. Daqui 2, 3 anos, se você faz uma coisa que a máquina faz, você querendo ou não, a máquina que vai fazer. Então, o futuro do RH é tecnológico. Ponto. Não tem jeito, indiscutível, tá? Tecnologia, sim, é fundamental para otimizar nosso trabalho, né? Esses dias, eu falei para uma pessoa assim, eu falei, fulana, eu não vejo a hora da gente conseguir colocar um robozinho para fazer esse lançamento que você faz. É um daqueles lançamentos que a gente sabe que a gente faz no RH, todo mês tem que ficar fazendo aquele lançamento. Pensem aí que vocês vão achar um monte. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, não vejo a hora da gente ter um robozinho que a gente educa ele, parametriza ele e ele vai fazer isso aí. A pessoa na hora respondeu para mim assim, ai não, Ana, pelo amor de Deus, eu vou fazer o quê? Olha,
Não podemos ter esse pensamento. Se a gente não quer ser um RH apagador de incêndio, um RH pastelaria, não podemos ter esse pensamento. Segundo, gente, não tá em ordem de importância aqui, tá? O que eu tô falando. É só para eu criar um raciocínio. O segundo é, e eu já falei também, é ser parceiro do negócio e ser protagonista, tá? Essa eu acho que é a palavra aqui, sabe? O RH precisa assumir um papel de protagonista. Gente, o que é o protagonista? Quem é o protagonista do filme? Quem é o protagonista da novela? É o mais importante. Então, o RH precisa efetivamente assumir esse papel protagonista. E o que eu vejo muito é um monte de RH com medo de aparecer. É um monte de RH que se fecha na salinha do RH. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Quem me acompanha sabe. Põe a cadeirinha, a bunda na cadeira e não quer levantar. Não quer levantar a bunda da cadeira. Não quer levantar a bunda da cadeira para ir lá na indústria, conhecer o que está acontecendo lá, e a dificuldade, a dor e tudo mais. Não quer ir lá no projeto, não quer ir lá na manufatura, não quer ir lá... Não quer. Quer ficar sentadinho na cadeira, esperando chegar alguma coisa, que eu sei lá o que vai chegar, né? Desse jeito a gente não faz a virada de chave. Tem que levantar da cadeira. Ana, eu não consigo levantar da cadeira porque eu só apago incêndio. Eu tenho coisa para fazer das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Como que eu vou levantar da minha cadeira? Tem que levantar. Você tem que olhar para aquilo que você faz e começar a pensar: como que eu mudo isso aqui? O que eu tiro disso daqui? O que eu automatizo disso daqui? Para você tomar a frente, para você aparecer. Porque quem não aparece não é lembrado. Então, quando tiver um projeto, ninguém vai lembrar de você para te chamar para esse projeto se você não vai lá, não aparece, não dá sua ideia. Ninguém vai te chamar para contribuir com uma coisa nova se você não foi lá e mostrou seu ponto de vista. Então, protagonismo. E por último, gente, vocês perceberam a quantidade de coisa que eu falei? E eu comecei falando do incerto, né? Que a gente não vai ter certeza. E a gente falou de multipotencial, e a gente falou de uma infinidade de coisas chegando. E eu acabei de falar aqui, o que eu ouço as pessoas falando: ah, mas eu começo às 8, para às 18, começo às 7, para às 17, não tenho tempo para fazer nada. Então, gente, para a gente conseguir fazer essa virada, nós vamos precisar nos organizar, nós vamos precisar ter plano, ter planejamento e fazer a gestão do tempo. Não tem jeito da gente fazer a virada que a gente está se propondo a fazer aqui sem minimamente organizar o nosso tempo, sem a gente definir o que é prioridade, sem a gente definir aquilo que é urgência, porque o outro esqueceu de planejar e chegou falando que tem que ser para agora, pelo amor de Deus, tem que ser agora, porque ele que não se planejou e aí ele quer despejar no nosso colo. Então, gestão de tempo é algo que é primordial dentro da área de recursos humanos e nas nossas carreiras. Eu falo na carreira porque muitas vezes também a gente fala assim: eu não tenho tempo de assistir o curso gratuito que a Ana vai fazer. Não dá, não tem tempo. Será que não tem tempo mesmo? Né? Será que aquela 1 hora que talvez eu usei no Instagram, mas olhando a vida dos artistas, olhando a fofoca, olhando sei lá o quê, eu não poderia ter usado essa hora para fazer uma coisa produtiva, uma coisa que eu preciso fazer, e aí eu ganharia 1 hora para assistir o curso com a Ana? Eu demoro todos os dias meia hora para ir e voltar da academia. Não quero que vocês parem de fazer academia, mas será que eu não posso fazer uma academia mais perto de casa? E essa meia hora que eu gasto indo e voltando, eu posso usar para ler um livro, por exemplo, né? A gente também acha que a gente fica importante
se a gente aceita tudo, né? Então, tá ok, eu aceito, eu vou pegando, porque eu acho que isso vai me trazer uma importância. Não é assim, né? Então, gestão do tempo nesse mundo que eu mostrei aqui para vocês, o que a gente vai ter pela frente, é fundamental. Gente, obrigada. Beijo para todos. Tchau, gente.